Cristo, pão da vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu, em ti nos alegramos, podendo mesmo aqui sentir esta doçura que achamos sempre em ti, da santa vida eterna, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza. És tu também, Senhor, de ti nos vem a força, a paz e o poder, de ti nosso alimento, queremos nós viver. Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria e singeleza no coração que nós conclamamos neste momento a Igreja Batista Jardim das Esmeraldas para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus neste momento e ao seu Filho Jesus Cristo. E nós vamos iniciar o culto com oração nesse instante, e nós vamos acompanhar o irmão diácono Raniel. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Pai, por estarmos reunidos como igreja na Tua presença, ainda que de nossas casas. Amém, nós invocamos, Pai, o Senhor que esteja entre nós, o Senhor que é onipresente, que está em todos os lugares, que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração, que o Senhor, por favor, escute nossas súplicas, Senhor. E que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, Pai. Amém. Com gratidão que nós o invocamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém e amém. Nós vamos, neste momento, fazer mais uma leitura da palavra de Deus, que encontra-se em Apocalipse, no capítulo 5. Então olhei a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E nós vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez com a música pelo quinteto A Expressão. Vou a Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. A Jesus sim eu vou até Jesus, Cristo meu Senhor, o Salvador. A Jesus sim eu vou, ouça o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Se não há ninguém que entenda, com quem vou falar então? Sim, com quem? Se ninguém mais quer me ouvir, quando necessito me abrir em confiança, eu vou a Jesus e estou seguro, eu vou até Jesus.
Só em Cristo há paz e segurança. Só Ele é minha rocha e fortaleza. É o fundamento bem seguro, é o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, eu tenho a Cristo, meu Senhor. Sou o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus. Para onde irei me abrigar da atroz tormenta? Onde é que eu encontro o consolo na tristeza e a segurança nos momentos mais difíceis? Se minha alma está aflita, eu vou a Jesus, vou a Jesus. Sou em Cristo a paz e segurança. Só Ele é minha rocha e fortaleza. Ele é o fundamento bem seguro, é o Senhor. Se ao meu redor ninguém me dá valor, eu tenho a Cristo, meu Senhor. Sou o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Ouça o que digo, não existe amigo igual a Jesus. Jesus. Queremos dar mais uma vez a oportunidade ao departamento infantil da nossa igreja, porque tem feito um trabalho exemplar. E conforme diz a palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 6, diz: instrui o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E nós cremos nisso. Por isso nós entregamos essas vidas tão preciosas nas mãos do Senhor, para que Ele faça obra maravilhosa nessas pessoas tão pequenas, mas tão preciosas para Deus. Ai, não tô aguentando mais. Que foi, Quarentina? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esse coronavírus, que até hoje não foi embora. É, Quarentina, infelizmente, o coronavírus ainda está aí. E nós temos que cada vez mais buscar ao Senhor. Pois é, né? Mas eu tô cansada, sabe? Esse negócio de ficar em casa, eu não aguento mais nem usar máscara. Eu sei, Quarentina, realmente é muito cansativo. Mas como eu já disse, nós temos que crer que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei, mas usar máscara é muito chato, sabia? Eu concordo com você, mas você sabia que até mesmo o uso da máscara nos faz, aprender sobre a palavra de Deus? O quê? Como é que é? Não, essa aí eu não sabia. É novidade para mim. É sim, Quarentina. Como assim, gente? Esse negócio tampa o nariz, esconde a boca, aperta a orelha, fica só o olho de fora. Como assim aprender do Senhor? Então eu vou te explicar. Como você falou, a questão da orelha, né? O elástico muitas vezes puxa a orelha da gente para frente, não é? Isso é muito ruim. Então vamos aprender sobre a palavra de Deus, sobre isso? Me explica aí porque eu não estou entendendo. Então vamos lá. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Quarentina, por isso, que a máscara puxa nossas orelhas, pra gente lembrar
de ouvir a palavra de Deus e guardar ela no nosso coração. Ah, tá, mas então tá, e minha boca? Porque olha só, eu tô de máscara, não dá nem pra ninguém ver que eu tô de batom. Ah, tá passando batom com máscara, muito bem. Então vamos aprender o que a palavra de Deus diz sobre tampar a boca? Vai, quero aprender, diz aí. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Não entendi. Isso quer dizer, Quarentina, que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque uma pessoa que fala muito, acaba falando sem pensar e às vezes acaba dizendo palavras que não devia. Tá, entendi, mas olha, ficar o dia inteiro de máscara é muito ruim. Às vezes eu vou ficando com fome e eu fico sentindo o cheiro da minha boca. Isso não é legal. Quarentina, o aroma das nossas palavras vem ao nosso nariz. Por isso que a palavra de Deus em Mateus 12:34 diz o seguinte: a boca fala aquilo que está cheio o coração. E nesse versículo a gente aprende o seguinte: qual é o aroma que tem saído de nossas palavras? É um aroma suave ao nosso nariz ou é um aroma amargo, que nem nós mesmos muitas vezes suportamos? Por isso, mais uma vez eu reforço, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Ah, tá, agora eu entendi. Ainda bem que a máscara deixa nossos olhos de fora, né? Porque se tampasse os olhos, além da gente ficar com a boca e o nariz escondido, ia tampar até o nosso olho e a gente não ia ver nada. Pois é, os olhos fora da máscara, Quarentina, nos lembra algo muito especial que está escrito lá em Salmos 121, versículo 1 e 2. O que tá falando? Diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É mesmo, né? Ainda bem que a máscara deixa nossos olhos de fora. Assim, a gente pode ver e contemplar as coisas maravilhosas que o Senhor fez para nós. Isso mesmo, Quarentina. Dessa forma, com os nossos olhos, a gente glorifica aquilo que o Senhor criou. Com os nossos lábios, com a máscara tampando, a gente toma mais cuidado com o que falar, porque através do nosso nariz, nós vamos estar sentindo o aroma das nossas próprias palavras e os nossos ouvidos, sempre devem estar atentos para ouvir e aprender mais a palavra de Deus. Entendi! Eu acho que eu não vou mais reclamar de usar máscara, não. Mas eu continuo orando para que o coronavírus acabe logo. Eu também. Mas que possamos, Quarentina, aprender até mesmo nesses momentos que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, porque em todos os momentos o Senhor tem algo a nos ensinar. Um grande beijo e tchau! Cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos! Cantai
Cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração ao Rei dos Reis. E os joelhos? Cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração ao Rei dos Reis. Com a cabeça? Cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração, cantai louvores com seu coração ao Rei dos Reis. E com a língua? Que Deus abençoe. Irmãos da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, nós estamos anunciando que dia 13 será a abertura da campanha de missões nacionais, um programa que tem levado a evangelização a todos os cantos do Brasil, e você não poderá ficar de fora participando, não somente com a sua contribuição, porque isso já é de praxe, mas também as orações para que Deus esteja usando os recursos e movendo os corações para se render ao Senhor neste momento e entregarem as suas vidas, recebendo assim a salvação de Deus. E acrescentamos que aqueles irmãos que quiserem passar no templo para deixarem os seus dízimos e ofertas, o irmão Carlos irá direcioná-los até o gasofilácio, ou aqueles que puderem, poderão fazer de forma online, diretamente dos seus bancos. E assim nós agradecemos todas as ofertas que serão trazidas para a casa do Senhor. Convido mais uma vez a amada igreja para a leitura da sua palavra, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, do século dos séculos. Amém. Nós vamos ouvir mais uma vez o quarteto. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja a glória em Cristo, na igreja, de geração em geração. A Ele seja a glória em Cristo, na igreja, na igreja, de geração em geração. A Ele seja a glória em Cristo, na igreja. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja a glória em Cristo, seja a glória em Cristo, na igreja, de geração em geração. A Ele seja a glória em
Ele seja glória em geração em geração. Geração em geração. A Ele seja glória em geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Para agradecimento dos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor e consagrar neste momento ao trabalho de Deus, nós queremos convidar o irmão Leonardo para fazer uma oração neste momento e nós vamos acompanhá-lo. Amém, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por cada irmão que está contribuindo para a tua casa, cada irmão que está abençoando a tua obra, Senhor, que não pode parar, Deus. Nós clamamos a bênção do Senhor sobre os teus filhos, que as pessoas que estão passando dificuldade, ó Deus, que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa abrir novas portas, ó Deus, e que a tua bênção possa chegar ao lar de cada um dos irmãos da nossa igreja, Deus. Cubra com o teu sangue, Senhor, abençoe a cada um de nós, perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, ó Deus. Amém. Com muita honra, neste momento, nós queremos convocar o pastor Aldimar para se fazer presente no púlpito, porque ele irá conduzir, trazendo a palavra de Deus para a sua igreja nesta noite e também ministrar a ceia do Senhor. Portanto, neste momento, vamos adorar ao nosso Deus, ouvindo o nosso pastor Aldimar. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Teremos agora o privilégio de participar da ceia do Senhor. Convidamos para nos ajudar a ministração 2 diáconos da nossa igreja que estão aqui no templo. Por favor, o irmão Raniel e o irmão Ário, para tomarem lugar junto à mesa da ceia. Pela bondade de Deus, aqui estamos mais uma vez para ministrar a ceia, gravando diretamente do templo. Não sabem que nós passamos pelo vale da sombra da morte, um infarto, Covid, e agora estamos aqui, na casa do Senhor, e é um momento de emoção e de gratidão a Deus. Então, a ceia será ministrada como nos dias dos cultos presenciais, não é? Os irmãos certamente já receberam os elementos nas suas casas, e aqueles que estão aqui vão receber na hora da distribuição dos nossos diáconos. Antes, vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Convido a todos para lerem ou acompanharem conosco nas suas traduções. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Creio que os irmãos já encontraram aí o texto. 1 Coríntios 11, verso 23, texto muito conhecido, que nos instrui em como participar da ceia do Senhor. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber?
ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm, que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e receber o cálice do Senhor, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar antes da reflexão. Nós convidamos o irmão Raniel para pedir a Deus pelo mensageiro e que o Senhor aplique a sua palavra nos corações de todos os irmãos. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Pai, esse aqui só tem que botar. Som. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, Pai. Nós agradecemos pelo Teu cuidado para conosco e nós clamamos, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, nos guiando, nos dirigindo. Pedimos que o Senhor use o pastor Aldimar para trazer a mensagem aos nossos corações e o Senhor nos conduza. Que o Senhor nos conduza, Pai, de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, estamos ministrando a ceia online como uma exceção. O ideal está no texto, reunidos no mesmo lugar. Se os irmãos voltarem aí, no verso 20, vão encontrar essa expressão de Paulo. Então, ela foi ministrada em casa, mas os crentes estavam reunidos, estavam juntos. Antes, nós precisamos destacar algumas coisas. Antes da reflexão. A ceia é um solene ato de reflexão, de recordação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para nós batistas, a ceia, ou na ceia, não acontece o milagre da transubstanciação. Os elementos não são transformados, o pão é pão, o vinho é vinho. O milagre aconteceu nas nossas vidas quando Jesus salvou, quando Jesus teve misericórdia da minha, da sua vida, das nossas vidas. Nós respeitamos as posições das outras igrejas, mas para nós batistas é assim:
o milagre acontece nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós vamos focar naquilo que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto. Nós sabemos que o significado da ceia está aqui no centro dessa mensagem, desse texto. E nós cremos que Paulo quer ainda que esse ensino seja bem entendido por todas as igrejas. Então, o significado da ceia. A ceia está centralizada na morte expiatória de Jesus, no seu sacrifício vicário, substitutivo, em meu lugar, no seu lugar. Sabemos que Paulo deu, aqui nesse texto, instruções de como participar da ceia do Senhor. Então, ao nos reunirmos para participar da mesa do Senhor, devemos, primeiro, gravem esta primeira colocação, olhar para trás, para os acontecimentos do passado, para a história da salvação, para a paixão do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que a Bíblia sempre fala do sofrimento físico de Jesus, fala do sofrimento espiritual, mas aqui Paulo fala de um sofrimento relacional. Paulo se relacionou com um homem chamado Judas, e o texto começa falando deste sofrimento de Jesus. Jesus foi traído por alguém que ele considerava como amigo. Diz Mateus 26, 50, amigo, o que o traz? Olha, irmãos, que coisa tremenda. É notável que Paulo fala de um fato histórico, aconteceu. No dia da ceia, Jesus disse isso, que Judas iria traí-lo, e ele realmente o traiu. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Que expressão forte! Foi algo tremendo, a ponto de levar Paulo a fazer esse registro desse detalhe. No contexto da ceia, ele fala da traição, que trouxe certamente um grande sofrimento para Jesus Cristo. E a traição, meus irmãos, é uma atitude abominável, repugnante. Ela mostra que Judas foi ingrato. Aliás, a traição mostra muitas coisas, e uma delas é a ingratidão. Judas teve muitos privilégios, ele foi chamado para ser apóstolo, ele foi escolhido como tesoureiro, ouviu ensinos preciosos, viu milagres extraordinários. Paulo queria mostrar aqui o que trouxe de fato sofrimento para Jesus com aquele relacionamento com Judas. Meus prezados, ao participar da ceia do Senhor, devemos então olhar para o passado, lembrar do que Cristo fez. Jesus não ordenou que lembrássemos dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos lembrar porque Cristo morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e com muito sofrimento. É assim que nós devemos participar da ceia e entender essa ordenança. Vejam, Jesus entrou neste mundo, participou do nosso sofrimento. O que quer que nós venhamos a passar neste mundo, em termos de sofrimento, Jesus passou por nós, no mais alto grau. Estamos passando por alguma dor, por alguma necessidade, Jesus também passou. Ele teve sede, foi uma necessidade. A nossa dignidade foi ofendida. Ele foi crucificado sem roupa, não sei, eu imagino que deve ter trazido vergonha para ele, porque de fato ele sofreu a vergonha do pecado. Sentimos abandonados em alguns momentos. Jesus foi abandonado no jardim do Getsêmani. Nós sabemos que Jesus foi
fortalecido ali por um anjo, nos diz a Bíblia em Lucas 22, 43. Mas na cruz, Deus lhe deu as costas. Ele ficou abandonado. E uma vez nós reforçamos, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Nós precisamos participar da ceia, tendo esse entendimento claro e profundo da palavra de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que a traição, ela tem um sentido muito forte, mas o abandono também. O abandono também, Jesus foi abandonado. Como é triste para uma mulher ser abandonada pelo seu marido, um filho pelo seu pai. Jesus experimentou essa dor, Jesus experimentou esse sofrimento por minha causa, por sua causa. Então, em segundo lugar, ao participar da ceia, nós devemos olhar para o momento presente, não só para o passado, mas para o momento presente, para a nossa realidade espiritual. Para dentro de nós, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, devemos olhar para a nossa condição antes de participarmos dos elementos. E ele diz, e coma. Agora, é um detalhe, ele não diz, deixe de comer, examine e deixe de comer. Pelo contrário, coma. E assim nós devemos participar da ceia. A ceia pode se tornar no momento de confissão, de reconciliação, de busca do perdão. Mas em terceiro lugar, ao participarmos da ceia do Senhor, devemos olhar para frente. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, então, aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus é a grande esperança do cristão que sofre neste mundo, que vive num mundo onde o pecado tem feito um estrago tremendo, tem gerado violência, maldade, imoralidade. Então a ceia é um momento de renovação da esperança, a esperança do salvo ou para o salvo. Mas em quarto lugar, ao participar da ceia, devemos olhar ao nosso redor, para aquilo que está acontecendo perto de nós. Devemos olhar para o nosso irmão. O irmão está perto, está em comunhão com você, agradeça a Deus, porque ele também foi salvo, né? E vive servindo a Deus com você. Então é o momento de nós olharmos para perto, ou na sua casa, onde você estiver, agradecendo a Deus pelo nosso irmão. Mas depois de recordarmos o significado da ceia, devemos observar os perigos em relação à ceia. Primeiro, participar da ceia indignamente. Pode significar que a pessoa não se dá conta do que representa os elementos: o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pode significar que a pessoa não se dá conta de que antes de participar dos elementos deve resolver a sua vida com Deus e com o seu próximo, com o seu irmão. Podemos então entender melhor olhando pelo lado positivo. Como participar dignamente? O que é participar dignamente? João Calvino disse: é ter consciência da nossa indignidade. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Nós somos indignos. Quem nos habilita, quem nos torna dignos de participar da ceia? Jesus, o sangue de Jesus. Isaías 1:18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como vermelhos como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Então, é Jesus mesmo, o seu sangue, que nos habilita para participarmos da ceia do Senhor. Então, a frase, comer indignamente, não deixa fora o pecador que está consciente do seu pecado, que está pronto a confessar os seus erros, as suas falhas, as suas negligências. Um pastor, ao ver uma anciã em dúvida se deveria participar ou não da ceia, ele deu uma palavra. Então ela pegava os elementos e devolvia. Ela estava assim, em dúvida.
E o pastor observou e disse: irmã, a ceia é para pecadores. Pode pegar os elementos. Haverá um momento para a irmã confessar as suas falhas e para todos que vão participar. E assim, nós podemos participar de maneira digna, confessando os nossos pecados. Se a mesa do Senhor fosse só para pessoas perfeitas, ninguém poderia se aproximar da mesa do Senhor. Mas nós precisamos destacar aqui, já quase finalizando, outro perigo: participar sem discernir os dois corpos. Primeiro, o corpo físico de Cristo e tudo que envolveu o seu sofrimento físico, e o corpo místico de Cristo, a igreja. Tem gente que não dá importância para a igreja. Jesus deu tanta importância para a igreja que ele morreu por ela. Ele se entregou pela igreja. Então Jesus sempre teve no seu coração a sua igreja. Sempre deu importância para ela e amou e continua amando. Então a igreja, meus irmãos, é importante. Ela é um milagre na terra. Já se passaram vários séculos e a igreja continua em pé, adorando, evangelizando, porque a igreja é importante para o Senhor Jesus Cristo. Apesar das perseguições, do progresso da ciência, do materialismo, do secularismo, ela continua no mundo e vai continuar, porque as promessas de Deus vão se cumprir. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, realmente precisamos concluir mostrando um perigo que estava na preocupação de Paulo, das divisões. As pessoas que promovem a discórdia, a divisão, entre irmãos, não se dá conta que está prejudicando a igreja de Jesus. É o corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, precisamos considerar as pessoas, sem distinção social. O mundo antigo estava dividido entre escravos, livres, romanos, gregos, bárbaros, judeus, ricos, pobres, cultos e ignorantes. A igreja primitiva reunia pessoas no mesmo lugar de todas as classes sociais. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A igreja foi idealizada por Deus para fazer diferença no mundo, na sociedade, para que viesse destruir as barreiras. Mas isso não estava acontecendo em Corinto. E por isso Paulo escreve aqui, trazendo esta exortação. A igreja foi destinada a ser uma instituição revolucionária. E na celebração da ceia, ele deve mostrar isso. Mas a igreja de Corinto não estava mostrando isso, que a igreja era diferente do mundo, da sociedade, e devia ser realmente revolucionária nesse sentido, de reunir todo tipo de pessoa, e reunia e continua reunindo pela graça, pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, a ceia nos propicia um momento de confissão, de gratidão. Então, nós vamos ter este momento. Os elementos serão distribuídos aqui através dos nossos diáconos. Os irmãos já receberam os elementos nas suas casas e vão poder ter também um momento de confissão, de gratidão. Então, agora, nós vamos dar a oportunidade aos irmãos diáconos para distribuir os elementos para aqueles que estão aqui. Enquanto isso, nós vamos ouvir uma música. Vamos, pois, agora ter este privilégio, né? Os que estão aqui, os que estão em casa, da mesma forma, receberam os elementos. Por favor, vamos receber enquanto a música será cantada. Os irmãos podem descer.
Anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em cada dia até o fim. Os irmãos terão a oportunidade agora de orar. Fazer oração de confissão, de gratidão. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Vamos fazer deste momento um momento a sós com Deus. Cada um onde está, como está. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, humildemente na Tua presença como igreja do Senhor, agradecidos pela obra realizada na cruz do Calvário em nosso lugar. Agradecemos a Tua palavra tão clara que nos ensinou como participar. Ó Deus, nós queremos participar. Mas antes, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Teu sangue, de fato, esteja purificando, nos preparando para participar dignamente da Tua ceia. Agradecemos-te por este rebanho, que se reúne online, virtualmente, mas se reúne em espírito. Um rebanho que está unido a Deus no Senhor. Continua a nos falar e ajuda-nos a viver cada dia dignamente. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos poder participar dos elementos.
Então, com esse espírito de confissão, de gratidão, vamos todos comer o pão, como nos ensina a palavra do Senhor. Comamos. De igual forma, bebamos. Senhor, estes elementos materiais nos falam de realidades físicas e espirituais que Jesus experimentou por nós na cruz do Calvário. Agradecemos a tão grande salvação, tua bondade, tua misericórdia para conosco. E este privilégio de participar da tua ceia, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nós agora vamos ter mais uma oração e eu convido o irmão para orar, nosso irmão Ário. Oremos com este irmão. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos participando, Senhor, dessa ceia, trazendo à memória, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. Nós te agradecemos muito, ó Pai, porque através do teu sangue derramado, ó Pai, nós conseguimos a nossa salvação, Senhor. O Senhor nos trouxe a salvação através do teu sacrifício, ó Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos muito, Senhor. Que possamos, ó Pai, ter essa consciência cristã. Que possamos, ó Pai, ter consciência do quanto o Senhor sofreu para nos dar esta salvação, Senhor. E nós te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos, agradecidos, alegres e felizes pela salvação que nos deste, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai. Amém. Vamos agora ter oportunidade de ouvir uma música, depois com a bênção estaremos encerrando este culto. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar. até o fim.
dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta noite em que tivemos a oportunidade de te servir, de te adorar, de te louvar, de ouvir a tua palavra, de participar da tua ordenança, Pai, a ceia. Agora, leva-nos para mais uma semana de atividades, que o teu povo possa sentir e ser protegido pelo Senhor e possa haver prosperidade material e espiritual. Que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, convosco estejam, por igual, em todas as igrejas na face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém. Boa noite a todos.